Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, invada o seu coração neste momento, é o nosso desejo. Um pequeno comentário sobre as leis e os costumes, leis sacrificiais e outros tantos, no relacionamento, na vida, no dia a dia de Israel com o seu Deus. Deus fez a aliança com o povo no Sinai. Ordenou a Moisés as leis que Israel deveria seguir. Quando Israel andaste na palavra de Deus, ele receberia as bênçãos de Deus. E quando ele não prestasse atenção para andar no temor da lei do Senhor, ele ia se dar mal. Mas a Bíblia, ela é cheia de pequenos detalhes. E muitas vezes a nossa compreensão passa por cima de muitas coisas. Nós vemos a palavra de Deus dizer que no Novo Testamento, João vai dizer no capítulo 1 que Jesus veio para o que era seu. E nós entendemos que Jesus veio para os seus, veio para os judeus. Mas quando nós lemos detalhadamente e prestamos atenção, tem um pequeno detalhe ali que faz muita diferença. Isso é a vida com Deus, cheia de pequenos detalhes que o homem tem que prestar atenção. Deus fez promessa a Abraão, lá no capítulo 12 do Gênesis, e disse que seriam benditas todas as nações da terra quando viesse o Messias, o enviado de Deus, o Cristo de Deus. Então, quando ele vem, João diz que ele veio para o que era seu. O que era dele, era a missão dele. Agora, os seus, da sua linhagem, não receberam. E quando eu não presto atenção na literatura, não leio corretamente a Bíblia, eu saio dizendo que ele veio para os seus e os seus não receberam. Errado, não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando nós vamos para o Êxodo no capítulo 7, nós vemos também Arão e Moisés na frente do faraó, e a palavra de Deus diz que Arão lança a sua vara no chão e a vara se transforma numa serpente. E os mágicos de Faraó lançam também as suas varas e elas também se transformam numa serpente. Mas a Bíblia não diz que é a serpente de Arão que come, que devora a serpente dos mágicos. A Bíblia diz que a vara de Arão, ela é que destrói as varas. Então é vara com vara, é uma coisa mais complexa, é uma coisa mais difícil ainda, porque uma serpente comer a outra é quase natural, e já nos leva a entender que como a vara se transformou numa serpente, foi ela que comeu, mas na verdade a Bíblia diz que é a vara de Arão que comeu as varas dos egípcios, dos mágicos do Egito. Então são pequenos detalhes que a Bíblia tem que muda completamente o sentido do assunto. Quando eu penso uma coisa, mas a Bíblia está dizendo outra. E aí envolve muitas interpretações, muita coisa, porque o faraó, na verdade, ele era uma serpente de pé. Havia o símbolo na cabeça dele, o símbolo do sol, que era o Amon-Ra, era o deus maior do Egito, e ele se dizia filho do sol, ou filho de Amon-Ra. Então ele era um filho do Deus na terra, do Deus deles. E desse sol que havia na sua testa, desse sol, saía uma serpente. Então dava a impressão de que o rei era uma cobra de pé. E a cabeça estava em cima. Então ali estava o símbolo do sol e saindo de dentro do sol uma serpente. E isso simboliza, nos remete à serpente no Éden, nos remete a uma série de coisas.
Então foi a vara. Então são pequenas coisas que a Bíblia diz e que eu só percebo quando vou fazer uma boa exegese do texto. E quando nós chegamos na parte sacrificial, que eles faziam o Yom Kippur, que era o dia da expiação, em que os sacerdotes sacrificavam uma novilha vermelha para purificar os pecados deles, para que eles pudessem então exercer o ritual de oferendas de sacrifício a Deus, para apaziguar a ira de Deus por causa do pecado. Não havia perdão de pecado, porque a lei não tinha poder para isso, mas através do sangue dos animais que cobria o pecado, desviava a ira de Deus do povo. Então o sumo sacerdote, enquanto os sacerdotes ofereciam oblações e sacrifícios a Deus de holocaustos, o sumo sacerdote degolava o bode da expiação, que faria expiação pelo povo, já entrava logicamente do santuário para o Santo dos Santos, porque nos átrios qualquer homem, qualquer pecador podia ir, mas para entrar dos átrios para o santuário já era necessário derramamento de sangue. Então o sumo sacerdote degolava o primeiro bode, e esse sangue ele levava para dentro do Santo do Santo, e aí ele levava o Azazel, que era o bode expiatório. Azazel é o bode expiatório. E lá ele fazia todo o ritual e enviava esse Azazel para o deserto. E o sumo sacerdote, lá dentro, ele tinha uma preocupação, e Deus também, para proteger o homem, aparece por trás da fumaça do incenso. Deus se manifestava para que o sumo sacerdote não enxergasse totalmente Deus e não morresse por causa da glória de Deus. Mas havia uma outra coisa muito mais séria. Fala-se que se Deus não aceitasse o sacrifício, o sacerdote morria. Mas nós não vamos achar literatura falando sobre morte de nenhum sacerdote. A questão é que toda vez que era feito todo esse ritual no dia do Yom Kippur, se porventura Deus não aceitasse o sacrifício, todo aquele ritual, o povo naquele ano não adiantava plantar, que não produzia nada a terra, eles perdiam as bênçãos das promessas de Deus. Eles perdiam, iam perecer naquele ano. Então, enquanto o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, Israel estava tudo de joelho, ou todo mundo em volta do santuário, em volta do templo, desesperado. Porque daquele momento dependia o sustento, até mesmo do órfão e da viúva e do estrangeiro. Porque as promessas de Deus, quando não obedecidas, quando o pecado afrontava a Deus e desagradava a Deus, eles perdiam as promessas. E as promessas de Deus para eles era que houvesse as 3 chuvas anual, porque toda a vida de Israel girava em torno do alimento. Se não tivesse comida, não tinha prosperidade nenhuma. Então Deus mandava o primeiro aguaceiro de março e abril, era época de plantação. Depois, em outubro, tinha outro aguaceiro, que esse era normal. Esses 2 eram normal. Deus enviava normalmente para todos, justo e injusto. Mas havia a famosa chuva seródia. E essa chuva seródia, para o povo de Deus, ela era a salvação da lavoura. Porque o trigo produzia, estava no tamanho certo, as espigas estavam prontas, mas não tinha nada dentro da vagem. E se Deus não mandasse a chuva seródia, não granava, não tinha comida. Então, esta promessa da chuva seródia
Deus não liberava, porque não aceitou o sacrifício, porque o povo estava em pecado. Então o que acontecia? A planta não granava, não produzia, os pés ficavam bonitos, mas na base não tinha nada dentro. Quando pegava estava xoxo, não tinha nada. Esse era o grande medo de Israel, que Deus não aceitasse o sacrifício por causa dos pecados de Israel, da desobediência de Israel, e eles passassem o ano na miséria, sem ter o que comer. Já começava por aí. E outras sorte tantas de coisas ruins que viriam sobre eles. Então essa era a maior preocupação. Então a nação ia empobrecer e ia se tornar miserável. Era um ano que não teria nada o que comer. Aí depois do outro ano teria que começar plantando, esperar o tempo da outra colheita, e se Deus permitisse que desse alguma coisa. Então, uma coisa depende da outra. O temor do Senhor e os caminhos da lei, essa era a sabedoria que Israel precisava ter. Quando Deus deu lá no Sinai o decálogo e fez a aliança com Israel, Israel muito bem concordou, e já logo em seguida quebrou essa aliança, estava sujeito por desobediência, por pecados que afrontavam a Deus, desagradavam a Deus, estavam sujeitos a viver na miséria total, sem alimento, e aí aumentar tudo, roubo, assassinato, toda sorte de miséria ia aumentar, saques, né? O povo saqueando outros, guerras e tudo mais. Mas o nosso Deus é bom, e Ele faz tudo certinho. E a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios que Deus fez tudo certinho, mas o homem inventou muitas coisas, infelizmente. Então, é esse o cuidado de Deus para com seus filhos. E Israel não andou nos caminhos do Senhor e se desviou pelos seus próprios caminhos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Mas a promessa para Israel está de pé. E Deus haverá de ajustar as coisas com Israel no seu devido tempo. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.